Batem a Porta é o mais novo filme do diretor M. Night Shyamalan e chegou aos cinemas brasileiros nessa semana. A gente aqui no C-Pop aproveita então para fazer uma lista com os 5 melhores filmes do diretor que um dia foi tratado como novo mestre do suspense. Aí deu uma derrapada aqui, deu uma derrapada ali, deu uma derrapada aqui, deu uma derrapada ali. Antes de mais nada, a gente lembra que Batem a Porta é um dos temas do podcast do C-Pop dessa semana. Não é o único, na verdade, porque a gente também fala de Os Banshees de Inisherin, filme que tem um nomezinho complicado, mas está fazendo sucesso aí, tem várias indicações ao Oscar. O episódio do podcast já está disponível e o link está aqui nos comentários, então quando acabar esse vídeo é só clicar lá e nos ouvir. Mas agora, vamos lá para a nossa lista de top 5 filmes de M. Night Shyamalan. A gente começa a nossa lista com Fragmentado, filme de 2016 e que teria motivo suficiente para estar aqui na nossa lista, mesmo se ele tivesse acabado uns 5, 10 minutinhos antes e depois a gente vai explicar o porquê. Na história, o personagem é vivido pelo James McAvoy, interpreta não uma, não duas, não três, mas 23, isso mesmo, 23 personalidades diferentes. Como é de se imaginar, um cara que tem 23 personalidades diferentes, algumas delas são complexas e mais perigosas do que as outras, o que a gente descobre a partir da história quando ele sequestra 3 meninas e o filme gira em torno um pouco disso, delas tentando escapar do cativeiro antes que uma das personalidades, a mais perigosa de todas, apareça. A grande surpresa, no entanto, não está necessariamente no filme, mas ali no finalzinho, no depois do filme, quando aparece um personagem vivido pelo Bruce Willis, lá de Corpo Fechado, e aí a gente percebe que o filme todo é uma sequência do Corpo Fechado, na verdade eles estão todos no mesmo universo, e a gente descobre que o M. Night Shyamalan tá ali fazendo a sua trilogia de super-herói. Teve ainda Vidro, né, que foi o terceiro filme dessa trilogia, que poderia estar aqui, foi legal e tudo mais, mas o nosso quinto lugar ficou mesmo com Fragmentado. Desde 1999, quando havia lançado O Sexto Sentido, que o Shyamalan não tinha mais feito filmes de terror. Ele fez uma penca de filmes de suspense, mas terror mesmo, não. Ele só foi voltar ao gênero lá em 2015, quando lançou A Visita, que é o nosso quarto lugar. A produção não é uma daquelas que teve tanto alarde, tanta campanha, nem fez tanto sucesso assim, mas quietinho, o filme se provou bem interessante. A história, na verdade, também não tem nada demais, assim, se a gente for ver a sinopse dela. É um casal de irmãos, crianças, né, que vão passar as férias na casa dos avós. Só que daí a gente vai percebendo que esses avós são estranhos, são meio bizarros, dá medo e tudo mais. Como muitos filmes do diretor, esse é um daqueles que tem uma virada no final. A gente, claro, não vai falar qual é essa virada, mas a gente vai deixar uma dica aqui que para os estômagos mais sensíveis e pessoas que têm mais nojinho, muito cuidado, muito cuidado. O nosso terceiro lugar vai dar alguma polêmica, porque eu sei que a galera gosta bastante desse filme e acha que ele poderia estar mais acima na lista, mas quando chegar ao segundo lugar a gente vai explicar por que ele tá lá. Enfim, vamos falar aqui no nosso terceiro lugar, então, de Corpo Fechado, segundo filme do diretor, que conta com Bruce Willis aí como seu protagonista. No filme, o protagonista é um policial que sobrevive a um super acidente de trem. Na verdade, ele é o único sobrevivente daquele acidente. E mais tarde a gente vai ver que ele tem superpoderes, como o filme já, né, indica pelo próprio nome. Tem superpoderes, tem super-herói, tem super-vilão, tem tudo mais. É o Shyamalan brincando de super-herói e ele brinca muito bem. E lá adiante, né, como a gente já falou no nosso quinto lugar, Fragmentado, a gente vai ter a continuação desse filme que virou uma trilogia. Então é o Corpo Fechado, depois o Fragmentado e depois o Vidro. O nosso segundo lugar não tem super-herói, não é Corpo Fechado, mas ele tem uma cena em Passo Fundo, e isso foi decisivo, foi o lance que a gente foi no VAR conferir e que valeu o segundo lugar para Sinais, filme de 2002, filme de ET, filme de invasão alienígena. Na história, a família do Mel Gibson, que é o protagonista do filme, é dona de uma fazenda e é justamente ali que começam a aparecer, como em outros lugares do mundo, esses sinais nas plantações, que na verdade no mundo real também aparece aqui e ali, mas a gente descobre que às vezes é mais enganação do que ET. Mas enfim, no filme não é enganação, os ETs chegaram mesmo e eles não são bonzinhos. E tem a cena em Passo Fundo, né, como eu já disse. Apesar da cena ser meio estranha e o menino falar inglês, né, ele fala uma parte em português, ele começa dizendo olha lá, e depois ele começa a dizer it's behind. Já valeu pra gente, então por isso Sinais é o nosso segundo lugar no Top 5 Shyamalan.
vamos combinar que nunca foi tão fácil adivinhar o nosso primeiro lugar, né? É óbvio que a gente está falando de Sexto Sentido, o filme de 99, e o primeiro filme do M. Night Shyamalan. Ele não só é o melhor filme do diretor, como não é nenhum exagero a gente dizer que ele tá ali numa lista de 10, 20 melhores filmes de terror de todos os tempos. Na história, o Bruce Willis vive um psiquiatra. Aliás, o Bruce Willis está aparecendo bastante nessa nossa lista aqui, né? Pois é, aqui ele vive um psiquiatra que ajuda um menininho que tem problemas em casa, tem problemas fora de casa, porque ele vê fantasmas. E aí é aquela frase, na verdade, que ficou mais do que famosa, que é o I see dead people. Eu vejo gente morta todo o tempo. Quem não viu esse filme até agora, dá uma paradinha, porque a gente vai falar, obviamente, do spoiler que ficou famoso e tudo mais. Quem estava em Marte e não viu, então dá uma saidinha. Quem viu, lembra que no final das contas, quem tá morto o tempo todo é o Bruce Willis. É esse final que deixa todo mundo de queixo caído. Mas o legal do filme é que quando a gente vai rever ele, as pistas estavam lá o tempo todo. E isso é que é tão bacana. O jeito que o M. Night Shyamalan fez esse filme. E por isso, na verdade, que ele foi tratado ali na sequência como um dos mestres do suspense. E é uma pena também que ele nunca conseguiu repetir um filme tão bom assim. Esse foi então o nosso top 5 de filmes do diretor M. Night Shyamalan. Gostou, não gostou? Gostou da nossa ordem? Achou que poderia ser diferente? Achou que faltou algum filme? Só não vem dizer que faltou o Fim dos Tempos, porque daí a gente vai brigar. Mas de qualquer forma, deixa ali nos comentários, clica na verdade nos comentários para ouvir o podcast do C-Pop, ele também tá em algum lugar aqui da tela que eu não consigo ver agora qual é. A gente volta daí na semana que vem com mais um Top 5. Tá lá, um abraço e tchau.